Meus amados irmãos, boa tarde para todos. Deus muito abençoe sua vida, seu coração. Gostaria aqui de, nesse momento, trazer mais uma vez uma palavra, de ânimo e a palavra de Deus também ao seu coração, para que nós possamos refletir um pouco mais da vida, da espiritualidade e tentar preencher o nosso coração, de tudo aquilo que é agradável a Deus. Hoje eu vou contar uma história de um servo de Deus que passou por muitas tribulações e através da experiência de vida dele, nós vamos saber como transformar o mal em coisas boas, como transformar o mal em bem, tá bom? Tá lá em Gênesis capítulo 50, verso de número 20, a história de José. Diz bem sim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 50, verso de número 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve a muita gente em vida. Novamente, olha só a palavra de Deus. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Você que está aí sintonizado, gostaria de trazer a seguinte reflexão: como transformar o mal em bem? Como a gente pode transformar o mal em coisas boas, Tem vários fatores que podemos considerar como mal. A epidemia, de certa forma, por mais que seja para o nosso bem, essa quarentena, pela questão da ociosidade, pelas questões também financeiras, e tudo mais. Outro mal que a gente pode dizer, a cura, nós ainda não achamos a cura dessa enfermidade, desse vírus. Também a falta de congregar, de ir na igreja, para aqueles que são assíduos, para aqueles que são piedosos, para aqueles que gostam e querem se reunir, congregar com os irmãos. Então temos mais um mal. E são vários outros fatores que podem ser colocados, O comércio, a falta de infraestrutura, a falta de você sair na rua, encontrar um local aberto para preencher suas necessidades. Então o mal, ele é muito real, hoje, nossos dias mais ainda, E nós vemos aqui a história de um homem chamado José. José, ele era o filho antepenúltimo, Era o filho, vamos assim dizer, querido de seu pai. E ali ele era sempre um filho obediente. E aconteceu algumas coisas ruins na vida dele. 22 anos, ou 14 anos de coisas ruins, e depois as coisas começaram a melhorar. Porém, nesse tempo, mesmo assim, ainda com certeza, o sentimento de dor, tristeza, perda, decepção, rivalidade, mágoas, acho que tinha em seu coração. Então, quero ler para você novamente, Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Então, José, como falei, ele era o filho da esposa querida de Jacó. E esse rapaz, desde jovem, ele sempre teve muita abertura com seu pai, nos relacionamentos, nas questões administrativas. E os seus demais irmãos, seus 10 irmãos, o tinha como meio que inimigo, porque eles sentiam ciúmes dessa intimidade que ele tinha com seu pai. E certa feita, o seu pai havia mandado seus 10 irmãos cuidar, pastorear o rebanho em determinada localidade. Eles foram além daquela localidade e estava demorando demais, e o pai deles mandou José, que era o filho mais moço, 16 anos para 18 anos, e até onde estava o seu irmão. Nessa ida, ele procurou, foi andando
vagando até encontrar os seus irmãos, e de longe, quando os irmãos viram José, né, já começou a tratar ele ironicamente, e de uma forma que o coração deles já estavam amargurados, chateados, com ciúmes, né, com inveja também. E o maior problema é que eles pegaram José, jogaram ele dentro de uma cisterna, dentro de um poço, com o propósito de matá-lo. Depois também eles viram que era ruim matar, né? Rubem se levantou para Rubem e Judá, né, se levantou para não deixar matar José, e ele foi vendido para os egípcios, né, por uma caravana de ismaelitas que estavam passando por ali. E no caso ali ele foi para o Egito. No Egito ele ficou como escravo. Ele foi meio que comprado ou cedido, né, para uma das pessoas que tinha muito poder lá no Egito, né? Certo, não me engano, o nome dele era Potifar. E ele ia sendo assistente da sua casa, sendo uma das pessoas que estava administrando, né, a sua casa. Ele foi bem sucedido, porém a mulher, a esposa do seu chefe, do seu patrão, meio que enamorou dele, gostou dele e quis seduzi-lo. E ele, sendo uma pessoa muito honesta, não aceitou essa sedução. Ele fugiu dela, mas ela conseguiu que, quando seu marido chegasse, enganá-lo, dizendo que José havia assediado e molestado, ou tentado molestar. E aí José foi preso. Nessa prisão ele ficou por muitos anos. A gente pensa que a história de José é fácil, mas não é. Então nós vemos aí os irmãos deles o odiavam. Ele foi jogado dentro de uma cisterna pelos seus próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo, né? Ele foi trabalhar numa casa em que ele foi assediado sexualmente, não aceitou essa situação. Injustamente ele foi condenado como uma pessoa de má índole, e ele foi preso. E nessa prisão ele ficou por mais de 7 anos, quase cerca de 7 a 14 anos. Então nós vemos aí a situação desse homem. Esse homem ele sofreu demais, ele passou por muitas dificuldades. Então nós pensamos que a vida de José não foi fácil, mas olhando assim de uma forma mais numérica, vendo os números, né, vendo as situações, aquilo que estava acontecendo na vida dele, nós podemos notar o tanto que foi difícil. Lá na prisão, José ele encontrou 2 pessoas que estavam passando por dificuldades. Teve 2 sonhos. Todas as 2 pessoas eram um padeiro do rei, outro era um copeiro do rei, e um deles teve um sonho de que iria morrer daqui a 3 dias, né, depois de 3 dias, e o outro iria comer junto ao rei, iria voltar novamente para o palácio real. E isso aconteceu nessa visão. No caso, eles tiveram esse sonho e José desvendou, né, falou que aquilo queria acontecer. José havia falado para que ele queria voltar para o palácio. Quando vocês voltarem, lembre de mim. E ele voltou para o palácio e não lembrou de José. Então, novamente, nós vemos um homem que procurava ajudar as pessoas e, novamente, ele sendo prejudicado. Porém, nessa caminhada toda de José, nós podemos notar uma expressão interessante, que o texto bíblico ele relata, se você ler a partir do capítulo 21, 22, que Deus sempre estava com José. José, com seu pai, ele tinha muita autoridade e muito respeito também, por isso que o seu pai tanto dava abertura, né, liberdade para trabalhar e falar o que quiser. Lá na casa de Potifar, quando ele estava trabalhando, né, nós podemos notar ali que aquele homem ele gostou tanto de José que ele deixou todas as pessoas sobre o encargo de José quando ele saiu. Porém, a mulher dele havia assediado José e José não aceitou, e por isso ela mentiu e ele foi preso. Lá na prisão também, José ele era uma pessoa de tanto respeito que ele teve muita liberdade também. O próprio carcereiro deixava, né, sobre a responsabilidade de José os cuidados daqueles presos, né, sem temer nenhum mal. Mesmo ele sendo injustiçado, de maneira nenhuma ele quis fugir ou deixar de cumprir ali a penalidade. Por quê?
não é que ele era pietista, né? Ou porque ele gostava de sofrer. A situação ali que ele estava no país estrangeiro, não tinha muito o que fazer. E no caso ali, a única coisa que ele tinha que fazer ali é aceitar a situação, no sentido de que um momento ou outro Deus poderia ali trazer uma libertação para a vida dele. E depois de um tempo que esse homem que foi liberto, né, que foi novamente restaurado ao poder do palácio, né, ele voltou para o palácio e depois de uma era, né, de 7 anos mais ou menos, o faraó, o rei, teve uma visão de 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né? E ali naquela visão ele não entendeu, ninguém sabia decifrar, interpretar aquela visão, até o ponto que aquele homem, né, que havia encontrado com José no cárcere, ele lembra de José e fala bem assim: ó rei, tem um homem que tem um espírito dos deuses, ele está preso, ele está lá na cárcere, na prisão, eu acho que é melhor o senhor chamar. Ele é sábio e tem um coração com o espírito dos deuses. E ali nós podemos notar que José, ele novamente tem uma oportunidade, ele chega na presença, né, do rei e de Faraó, e ali ele fala daquela visão, né, que havia acontecido com eles, com o governador do Egito. É interessante a gente pensar nisso, né, irmãos? A gente entender a situação. E ele chega na presença do governador e ele interpreta a visão. Ele fala: ó, 7 vacas gordas representam 7 anos de bonança, e 7 vacas magras representam 7 anos de muita fome, de muita escassez. E ali o rei, na hora, ele aceitou aquela interpretação, porque ele entendeu que era algo divino e que a pessoa que havia falado para ele falava com muita seriedade, com muito temor. Então nós podemos notar ali que sempre Deus estava com ele. Mas pensa um pouco, né? José sempre injustiçado, sempre passando por necessidade, por situações, por até mesmo sendo injustiçado, discriminado, né? Mas nós podemos notar que Deus sempre estava com ele, Deus sempre estava caminhando ao lado de José. Então, nota de rodapé para nós, né? Nós devemos aprender que Deus está conosco, mesmo quando os homens, as pessoas e as situações pareçam desfavoráveis a nós. Deus está no controle de tudo, até mesmo do mal. Deus está no controle até do mal para abençoar a nossa vida. E o que nos chama a atenção ali é que José ele foi muito inteligente, porque logo que o governador viu aquele rapaz, a ousadia dele, o poder dele, né, como que Deus agia através e por meio dele, o colocou como responsável nesse período de 7 anos para conseguir captar, né, todo tipo de alimento, o maior número de alimentos possível, para que o povo egípcio, né, não passe fome. E nessa situação de querer ajudar apenas o povo do reino egípcio, né, ele acabou ajudando meio que toda aquela geração daquela época que vivia em volta do Egito, quase todo mundo ali, perto ali do rio Nilo, né? Vamos assim dizer, todo mundo, né? Isso é interessante, né? Como que Deus ele age de uma forma totalmente diferente, até contramão daquilo que é natural e normal para nós homens, né? Porque nosso Deus é um Deus sobrenatural. Ele age totalmente diferente, mesmo contra a maré, mesmo contra as circunstâncias. E nós podemos notar ali que José, ele faz lá toda aquela parte de construir galpões, né, para guardar os cereais, para que quando houvesse realmente 7 anos de fome, de escassez, de tribulação, eles pudessem ter ali o alimento, ter ali, vamos assim dizer, algo para sustentar nesse período de escassez. E foram 7 anos de bonança. José foi bem sucedido, conseguiu fazer tudo aquilo que ele havia dito e tudo aquilo que ele havia aconselhado o rei.
porque o rei havia dado também muita autoridade para aquele homem de Deus. E nesse intervalo, quando acabou os 7 anos, né, de muita bonança, veio os 7 anos de fome, né? E no segundo para o terceiro, até o 5º ano, o povo do mundo já estava não suportando mais o tamanho da escassez, da pobreza. Primeiro porque eles não sabiam dessa revelação, né? Somente o povo dos egípcios por causa de José. E segundo porque eles também não estavam preparados para isso. Então quando veio a fome, dentro de 2 anos, o povo já estava minguando, né? Então aonde que eles iam procurar alimento, a não ser no Egito? Porque quando se fala de comida onde que tem escassez, logo as notícias chegam, né? Então chegou ao ouvido deles, né, lá na família de Jacó, que havia ali no caso alimento no Egito. E eles foram lá para o Egito. Chegando no Egito, foram lá os 10 irmãos, já tinha nascido mais um irmão chamado Benjamim. E quando José viu, né, aqueles 10 rapazes, reconheceu que eram seus irmãos, porém ali, por alguma razão, ele não quis se revelar que era José. Por algum motivo, ele não quis se revelar quem ele era. Pelo contrário, ele meio que forjou uma situação para tentar ali, não sei se era se vingar, não sei se era realmente ver o que se passava no coração daqueles jovens, ou para ver ou sondar o que estava acontecendo com a sua família. Mas por mais que ele tentasse forjar aquela situação, ele não conseguiu suportar. Logo ele se revela quem ele era, né? Demonstrando para os seus irmãos que ele era José, o irmão dele, o irmão deles, né? E que eles deveriam ir até o pai dele, chamá-lo de volta para eles, para mostrar que o Deus de Israel, o Deus da vida deles, havia transformado tudo aquilo que eles tinham feito de mal em coisas boas. Por quê? Se José não tivesse passado por toda aquela tribulação, se José não tivesse sido vendido para os egípcios, se José não tivesse sido preso, se José não tivesse ficado na prisão após ele ter desvendado aquela situação daqueles 2 carcereiros que estavam ao seu lado, né, o padeiro e o copeiro do rei, jamais ele talvez chegaria, né, ao conhecimento do rei sobre o que Deus poderia fazer através dele. Então nós podemos notar aqui, meus amados amigos e irmãos, que o mal, sobre a providência de Deus, aos nossos olhos, aos olhos da Bíblia, ele coopera para o nosso bem. Então, nessa situação em que nós estamos chegando, em que nós só estamos vendo coisas ruins, nós só estamos vendo coisas más, nós só estamos vendo o prejuízo, né, a calamidade, a aflição, os problemas, eu gostaria que você refletisse um pouco mais naquilo de bom que pode acontecer e que também está acontecendo. Muitas pessoas têm falado, tem tempo que eu não converso com a minha família. Então sempre pode ter um lado positivo na vida, mesmo que pareça ser tudo desfavorável, mesmo que nós venhamos a entrar em prejuízo, como o caso de José. Por mais que tudo ali que Deus havia falado, tudo ali que Deus tinha feito, né, naquele momento, naquela hora com José, depois de toda aquela situação, mas não isentou todo o sofrimento dele, né? Preso, jogado na cisterna, abandonado, vendido, né? Injustiçado, né? Esquecido e tudo mais. Então isso não isentou a problemática dele. Porém, comparado com a glória a ser revelada no porvir, o que é a tribulação? Como diz lá em 2 Coríntios 2:4, né? O que são as tribulações para nós? Elas são leves comparado com a glória a ser revelada no porvir. Então nós devemos compreender isso em nosso coração, porque as tribulações, elas são passageiras, mas a fé, ela não é passageira, ela permanece em nosso coração. Nós devemos entender e receber isso para que nós venhamos a ser pessoas sempre fiéis ao nosso bom Deus. Então nós chegamos nessa situação de José, né? Ele chama a família dele ela muda-se, né, para o Egito, mais de 60 pessoas ao todo, certo? Não me engano, 68 pessoas ao todo. E ali eles conheceram, né,
viram novamente José, os irmãos meio que receosos aceitaram a proposta, porque não tinham outra opção também, senão eles morreriam de fome, foram para o Egito, né? E lá no Egito eles tiveram uma cidade própria, né? Uma localidade própria, e sempre foram prósperos naquela região. O que me chama a atenção é que depois da morte do pai de José, Jacó, os irmãos deles ali, eles meio que tramam, né, entre si, inventar uma história para que José não se vingue, porque na ideia deles, bem assim, ó, José teve misericórdia de nós, José não quis se vingar de nós por causa de respeito ao nosso pai. Então agora que o nosso pai morreu, acho que é melhor nós inventarmos uma história para que nós venhamos a nos livrar da sua ira, do seu peso e da sua cólera, porque nós não mais temos condições de lutar frente a frente com ele, né? Que ele é a autoridade suprema ou quase suprema naquela região. Então nós podemos notar ali como que a situação é, né? Aqueles irmãos só pensavam coisas ruins, só faziam coisas ruins, né? E quando eles tiveram a oportunidade de pensar coisas boas e viver as coisas boas, mesmo assim eles estavam maquinando o mal. Aí está a questão para as pessoas ruins de hoje em dia, né? Se está na epidemia ou não, se está no momento de paz ou não, se a economia está boa ou não, para eles tudo é ruim. Então a gente pode notar aqui na vida dos irmãos de José. Mas para José era diferente. Quando ele estava, né, ele ouviu essa conversa, né, ele se levanta, ele vai até seus irmãos e questiona-os, né, dizendo que jamais ele irá fazer aquilo, porque ele entendia que tudo aquilo que estava acontecendo não era apenas um ato de vingança dos irmãos dele, não era apenas um ato circunstancial que José apareceu por ele. Ele entendia que era a mão de Deus. Olha só o verso 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Verso 20, capítulo 50. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve minha gente em vida. Então, ele entendia que Deus ele era tão bondoso, tão soberano, que em todo esse mal ele compreendeu que era Deus agindo, mesmo ele sofrendo horrores, mesmo ele perdendo, né, a sua paz, mesmo ele perdendo a sua alegria em muitos momentos, o seu sono, ele entendia que era Deus agindo na vida dele, né? Não é que Deus ele gosta do sofrimento dos seus servos, não é essa a ideia. A ideia é que nós estamos sujeitos ao sofrimento, e nós podemos sofrer muito com a ação maligna, com a ação da maldade dos homens, né? Mas eu quero dizer para você que, por mais que exista o mal, Deus ele continua sendo soberano, até mesmo sobre o mal. E eu quero dizer para você, até através do mal, Deus ele pode agir para trazer benefício para o bem daqueles que amam a Deus. Como diz lá, Romanos 8, né, a partir do verso de número 28, né, diz bem assim, que todo bem coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós devemos entender que, por mais que nós estejamos sujeitos ao mal, à morte, às calamidades, às epidemias, às perdas, eu quero dizer para você, até mesmo a crise financeira, quero dizer para você que você deve olhar por um olhar positivo. Não que a gente seja positivista, né, que a gente vai fechar os olhos para aquilo que está acontecendo. A ideia é que olhar pelos olhos positivos é você entender que Deus está no controle de tudo, é você entender que Deus é soberano e que, por mais que o mal está nos afrontando, nos assolando, Deus ele continua no seu alto e sublime trono, ele continua controlando a história, ele continua segurando as rédeas da história em favor da sua igreja. Então isso que está acontecendo, por mais que essa geração do século 21, essa geração Y, né, ela nunca ter presenciado tamanha situação, eu quero dizer para você que Deus continua no controle, então nós não devemos temer. E o que nós podemos tirar de proveito dessa situação? Talvez seja essa a nossa pergunta. O que você vai tirar de proveito dessa situação para nós vencermos este mal? Nós devemos ser sábios nessa questão. Então José aqui, ele foi bem sucedido, porque não porque ele era rico, não porque ele era poderoso, mas porque ele entendeu que Deus tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei,
a vós outros e aos vossos filhos. Assim consolou-lhes e falou-lhe ao coração. Então José ali, ele consolou seus irmãos pela morte do pai e também consolou o coração deles do medo, do receio, e eles entenderam ali que por mais que o mal que ele tivesse feito, Deus havia transformado em bem, porque esse Deus, ele é soberano, tá bom? Então que você possa refletir nessa situação e que por mais que você possa enfrentar o mal aqui neste mundo, Deus, ele está no controle de tudo, está no controle da história, e ele sabe o que faz com as suas criaturas, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, o seu coração, e que Deus muito ilumine a sua vida. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, mais uma vez, Senhor Deus, quero orar. Quero, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai amado, a nossa vida. Esse querer, Senhor Deus, não é um sentimento de que nós estamos nos impondo diante do Senhor, mas um sentimento, ó Pai amado, de que a nossa intimidade, que a nossa devoção ao Senhor nos permite pedir ao Senhor com todo o temor, ó Pai, e que o Senhor, Senhor Deus, tem toda a autoridade e poder para agir, falar, Senhor Deus, e providenciar, ó Pai amado, o que é necessário para a nossa vida e para o nosso bem. Então nós queremos interceder pela vida das pessoas, ó Pai. E nesse momento também, Senhor Deus, queremos interceder pelas pessoas que estão passando por dificuldade. Temos também, Senhor Deus, uma prima chamada Luana, um primo chamado Vinícius, Deus, com tratamento de câncer. Temos misericórdia de suas vidas, ajuda eles, ó Pai amado, nessa situação. A dona Silvani também, que perdeu um ente querido, ó Pai, cuida e guarda da vida das tuas servas, meu Pai. Nós oramos, ó Pai amado, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que por mais que o mal seja real, Senhor Deus, em nosso mundo e nessa era, nós sabemos que o Senhor pode transformar em coisas boas, Senhor Deus, tudo aquilo que está acontecendo. Então nós confiamos na Tua absoluta soberania e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Essa mensagem para você nessa tarde, para você refletir a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz de Cristo Jesus e até a próxima oportunidade.